1.200 milionários devem deixar o Brasil ainda em 2025, segundo a CNN, o Sebrae e até o Primo Rico. E sabe por quê? Porque eles entenderam algo que a classe média ainda não entendeu. O Brasil é um país maravilhoso, mas em décadas é basicamente um experimento fiscal falido. E hoje você vai descobrir por que eles foram embora e quais estratégias utilizar para você se proteger, assim como os ricos, e como você pode fazer igual começando com apenas R$10. Eu sou o Danilo Rafael e seja bem-vindo ao Visão Disruptiva. Risco Brasil. Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Para eu poder contextualizar para você aqui, eu vou apresentar um índice que ele é extremamente alarmante e ele vai mostrar a situação real do nosso país. Ele se chama GeoQuant Brasil Political Risk, que basicamente é a real situação política do nosso país. Ele transforma coisas como instabilidade no governo, conflitos internos e externos, mudanças em políticas públicas, protestos e várias outras coisas em números para você poder digerir. Isso eu vou mostrar para você aqui, basicamente é o ambiente político segundo esse relatório. Se ele está desesperador, se ele está controlado ou se ele está descontrolado, tá? E adivinha só, o nosso risco político segue decolando. E a gente acabou de fazer agora renovar uma máxima histórica nesse momento. Isso no curto prazo e no longo prazo é péssimo para a nossa economia, porque ela afeta diretamente a precificação dos ativos brasileiros. E como as ações de empresas, por consequência da nossa economia, ela sente o reflexo disso. Porque os investidores eles vão olhar para o Brasil como uma espécie de lugar arriscado para poder deixar o seu dinheiro. Acaba sendo perigoso mesmo deixar aqui. E o resultado são que as ações elas caem. Por quê? Porque ninguém quer pagar caro em algo arriscado e os juros eles sobem. Por isso que a taxa Selic está lá em cima. Então, com a taxa Selic nas alturas, as pessoas que querem comprar um carro financiado, quer comprar uma casa e até comprar no cartão de crédito, acaba pagando muito mais caro, porque a taxa básica de juros ela é imposta pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E aí todos os bancos têm que seguir essa taxa Selic. E aí nessa acaba desaquecendo a economia com a taxa muito alta. Até porque as pessoas não querem comprar porque está tudo muito caro, né, financiar. E quem está com dinheiro guardado no banco acaba recebendo mais. Ou seja, acaba tendo que deixar o dinheiro parado em vez de gastar, em vez de usar. E aí a economia ela fica desaquecida. A economia não acontece. E o que você precisa fazer é você não se expor única e exclusivamente aos ativos brasileiros, não se expor apenas a investimentos aqui, seja em imóveis, seja em ações e assim por diante. O que eu aconselho para você é você começar a investir aos poucos em Bitcoin, porque quando você faz isso, você tira o Brasil do seu dinheiro. Então você tira o Estado brasileiro do seu dinheiro, o risco Brasil do seu dinheiro e automaticamente você se protege da inflação, que é o aumento de preço das coisas. Fica até o final que eu vou te mostrar na prática como começar já a investir em Bitcoin, pelo menos com R$10, tá? Para você poder ver um passo a passo aqui. Agora, se você curtiu esse vídeo, fica até o final que você vai se beneficiar ainda mais. Curta esse vídeo agora para poder me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir também essa mensagem. E compartilha com seu amigo ou aquele parente que ainda acredita que o Brasil é o país do futuro, sendo que o futuro quem faz é você. Agora, voltando para o conteúdo, eu vou mostrar para você aqui um dado preocupante trazido pelo Índice de Imigração de Brasileiros. Significa que o Brasil ele é o país que mais vai exportar brasileiros no ano de 2025 na América Latina. O nome desse relatório em português é Monitor Global de Empreendedorismo, ou GEM. Ele tem mais de 200 páginas. Eu vou trazer para você aqui 3 informações que me chamam mais a atenção e que me deu um alerta ali para eu poder trazer para vocês esse conteúdo hoje aqui, tá? Primeiro, na página 19, ele fala que os empreendedores são a principal fonte de emprego em todos os países que foram analisados. E aí, você parar para analisar lá, você vê que os micro e pequenos empreendedores, não são nem os grandes, eles geram 80% dos empregos formais. Segundo, já na página 23, quanto mais empreendedores um país tiver, maior é a chance desse país aparecer num tal de grupo A, que significa que onde mais tem empreendedor é onde a renda geral da população é muito maior. E terceiro, tá? Na página 34 fala que os empreendedores eles diminuíram a desigualdade, promovendo a inclusão econômica e aumentando a ajuda da população carente, trazendo vários outros benefícios para a população, inclusive para os menos favorecidos. Em resumo, esses são dados concretos que eu estou trazendo para vocês aqui e revela quanto mais
pessoas, né, levam a sua riqueza embora, não só física, material, mas também intelectual, o país, a população e a economia perde tudo junto. O país que mais se beneficia disso, dessa migração em massa de pessoas, é os Estados Unidos, né? Porque lá ele é um país que dá oportunidade. Para quem? Para quem quer empreender, para quem gera emprego e para quem investe no próprio país. Por isso que perder 1.200 pessoas de alta renda no Brasil é algo impactante, né, para a nossa economia de uma forma sem precedentes. Vemos que menos empregos são gerados e a economia ela desacelera aos poucos. E as pessoas que, no caso, estariam empregadas, elas deixam de consumir. E o problema é que isso causa uma espécie de efeito dominó. E a forma com que o barco está sendo levado aqui no Brasil não ajuda, né? Basicamente gera mais esse tipo de migração. Por quê? Porque ela aumenta cada vez mais a carga tributária a cada ano. E aí as pessoas vão migrando. Eu acredito, tá? Eu estimo que esse êxodo brasileiro ele pode dobrar em 12 meses. Se não houver nenhuma mudança aqui da política pública do Brasil, na estrutura da política administrativa do Brasil, o que vai acontecer? A gente vai ter cada vez mais pessoas saindo do Brasil. Eu vou trazer mais algumas informações que eu levantei aqui para poder mostrar para vocês por que essas pessoas elas estão saindo, tá, do Brasil. E aí vocês vão ver se vocês concordam comigo, tá? Eu vou pedir para vocês depois deixar no comentário se faz sentido para vocês ou não, tá certo? Porque as pessoas elas estão saindo do Brasil, tá? Vamos ver aqui junto e aí a gente vai poder ver se faz sentido para você ou não. Para mim faz sentido, tá? Por isso que eu trouxe esses dados aqui para que a gente possa descobrir juntos aqui por que a gente está tendo essa migração em massa de brasileiros. Insegurança pública, instabilidade econômica. Ou seja, se a gente tem uma insegurança em referente a nossa própria segurança mesmo, entendeu? A gente acaba se sentindo mal. Por exemplo, essa insegurança pública, ela afeta diretamente as pessoas, principalmente quem mora nas grandes cidades. A gente sente que mesmo no interior tem escalado muito a violência. Então isso faz muita diferença e isso causa realmente a migração em massa das pessoas, porque quem quer segurança não vai ficar aqui, por mais que tenha condição. É algo que afeta muito, né, na escolha de ficar aqui ou não. E a instabilidade econômica, né, porque a gente não sabe o que vai ser de amanhã. Se alguém fala alguma coisa errada ou se a gente recebe uma guerra tarifária como está acontecendo aqui, impacta diretamente a nossa vida. Então isso também influencia nessa migração em massa, tá? Ó, vamos ver aqui a segunda opção. Alta carga tributária, ou seja, se a gente paga muito imposto, como a gente paga muito imposto na fonte, o brasileiro, por exemplo, aqui se a pessoa ganha mais de 4 mil reais, ela já paga 27% de imposto direto na fonte, não tem nem opção de não pagar. E aí o que acontece? Você acaba sendo refém do sistema, da Receita Federal. E aí você ainda tem que contribuir 15,5% de INSS. E aí você vai fazer as contas, você contribui 43% na fonte sem opção. E os outros 57% que sobra, quando você vai consumir, comprar alguma coisa, qualquer coisa, vai comprar um carro, você paga 100% de imposto. Você vai comprar uma bala, ou você vai no supermercado, qualquer coisa que você vai comprar, tem imposto embutido ali. Então, você basicamente tem um poder de compra extremamente reduzido, porque você já trabalha 5 meses para pagar imposto para o governo e a partir do 6º mês você passa a trabalhar para você, mas tudo que você vai comprar também tem imposto embutido sobre o consumo. E aí nessa você acaba tendo um poder de compra muito menor do que em outros países, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver a falta de oportunidades de profissionais e salários baixos. Quando a gente pensa assim em algumas profissões, sei lá, diarista, babá, garçom, sei lá, enfermeiro, ou até manobrista, você pensa, essas pessoas tiram quanto nos Estados Unidos? 4, 5 mil dólares por mês. Ah, mas essa pessoa compra em dólar, então não adianta a gente converter. Tudo bem, não vamos converter. Mas essa pessoa não recebe esses 4 mil reais aqui, 5 mil reais aqui muitas vezes, mas ela recebe em dólar. E aí você vai para um país em que as coisas valem menos, né? No caso, nos Estados Unidos você consegue comprar muito mais coisas com menos. Por quê? Porque a mão de obra ela é valorizada e as coisas são baratas. Já aqui no Brasil é o contrário. As coisas são muito caras. Você vai comprar um iPhone, vai comprar um celular, vai comprar uma TV, um computador, vai comprar um carro. As coisas são muito caras. Uma casa, por exemplo. E a mão de obra é desvalorizada. E aí o que acontece? Não é porque os salários são baixos que você consegue... Não, o que acontece? Quando você recebe um salário, você recebe 2 mil reais por mês, mas o empregador paga 4 mil. Por quê?
porque ele paga 2 mil para você e paga mais 2 mil pro governo, mais 1.800 pro governo. E você não recebe nem os 2 mil, porque você tem desconto, seja de INSS, seja de imposto de renda. A faixa agora é de 2.500, tudo bem, mas você paga o INSS, você não recebe o valor integral e o empregador paga o dobro pro governo. Então você tem um sócio, quando você é funcionário, você tem um sócio, que é o governo, que desconta de você, e quem é empregador desconta dos tributos da empresa e desconta também sobre a folha de pagamento. Então o governo ele ganha dos dois lados. E nessa, quem recebe é pouco e para quem paga é muito. Então isso faz sentido. Você vai para um país que remunera melhor as pessoas e que o poder de compra, a pessoa consegue ter o básico para poder viver. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa que trabalha lá com o salário mínimo de lá, que é de $2.500, a pessoa consegue ter uma casa, ela consegue ter um carro, ela consegue ter os eletrodomésticos, ela consegue comprar roupa de marca, porque não existe roupa sem marca. Então é um negócio que é diferente daqui. A pessoa tem o básico assim para poder sobreviver. Por isso que não é só rico que está saindo do Brasil não, gente. Esse dado do rico é algo que está sendo alarmante, que está sendo algo fora do normal. Agora vamos lá. Segurança. Se você é uma pessoa que, detalhe, paga seguro de vida, paga seguro do carro, que tem um plano de saúde privado, que mora em um condomínio, às vezes a pessoa ela tem até um carro blindado para andar numa grande cidade. Mesmo assim, a segurança não é garantida aqui. Segundo, imagina você que não tem condição de fazer tudo isso e ainda tem que sobreviver aqui dessa forma. Então você acaba sendo roubado no dia a dia. Você é roubado pelo Estado e é roubado pelos bandidos que estão aí fora, que aqui a criminalidade é muito grande. A violência é grande. São mais de 35 mil pessoas que morrem em mortes violentas por ano no Brasil. Então essa segurança faz muita diferença na hora de escolher ficar aqui ou não. Imagina, você tem uma família, você não quer criar uma família num ambiente desse. Então isso faz muita diferença. Agora vamos lá. Vale a pena fazer a saída fiscal do Brasil? Ou se vale a pena? Porque você tem algumas vantagens. Você tem a redução de imposto. E aí, como você reduz os impostos, você sobra mais dinheiro no seu bolso para você comprar, usar, investir, enfim, construir, né? Então sobra mais dinheiro para você. E aí você tem também a proteção patrimonial. Por quê? Porque você consegue preservar o que você já tem. Agora, por exemplo, no Brasil está aumentando o imposto a cada ano. O IVA agora, que foi aprovado pelo Estado, vai começar no ano que vem, o maior imposto de IVA do mundo, tá? A gente também tem um imposto sobre morte. Então, quando alguém for deixar para os sucessores, vai ter que pagar um aumento de imposto de mais de 40%. Então, assim, é um negócio absurdo. E aí, nessa família que sofre, então você consegue preservar patrimônio, tá? Outra coisa aqui, a desvantagem. Não vou trazer só vantagem, não. Vou trazer algumas desvantagens também. Você tem um custo inicial e burocracia. Quando você vai mudar para um país, você tem que dar entrada no visto, você tem que ter passaporte. No caso do Paraguai, Uruguai e assim por diante, você pode dar entrada apenas com o seu RG. Mas para você poder abrir a conta em banco, para você conseguir trabalhar formalmente, você tem que dar entrada lá num lugar chamado Migramóvel, onde eles fazem mutirão a cada 2 meses para tirar a documentação. Dessa forma, mesmo que você entre com o RG, você vai ter lá seus 180 dias ali para poder morar já no país. Porém, para você conseguir dar entrada em banco, para você conseguir alugar, para você conseguir fazer investimentos, conseguir abrir um CNPJ, prestar serviço de forma legal e tudo mais, ou trabalhar, né, formalmente, você tem que ter seu RG lá, você tem que ter suas contas em banco e assim por diante. Então o ideal é você dar entrada nessa documentação. Só que demora um pouco, às vezes demora semanas ou até meses, mas faz parte do processo, tá? Isso é uma desvantagem, mas o ideal é você fazer de forma certa. Eu vou trazer ainda um vídeo mostrando como é que faz para você poder tirar esse visto. Agora, seguindo aqui, como fazer de forma legal e inteligente. Eu aconselho a você dar entrada na documentação. Quando você procura um órgão para você tirar a documentação lá, você pode fazer isso online, agendar, e aí quando você agenda você pode ir lá presencial para poder tirar as digitais, fotos, assim por diante, e pagar as taxas, né? Muitas delas não são tão baratas assim, eu vou trazer os valores para você também, para você poder ver, mas ainda vale a pena, porque você vai poder migrar definitivamente de país. E aí quando você já estiver lá, você pode fazer a saída fiscal do Brasil, que basta você entrar no site da Receita Federal e solicitar lá a saída fiscal do Brasil. O que eles vão pedir para você? Se você já tiver declarado o imposto de renda, por exemplo, do ano passado, de 2024, você vai poder fazer a declaração de janeiro até a data que você, no caso, fez a saída fiscal. Agora a gente está em setembro, basta você fazer a declaração de janeiro até setembro e declarar o que você já teve de ganhos ali, proventos até essa data, tá certo? Eu vou trazer essas informações para vocês mais tarde.
melhores países para você migrar, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui do primeiro, que é o Paraguai. No Paraguai, a gente tem baixos impostos, a gente tem um visto que é facilitado para o brasileiro, você pode dar entrada lá apenas com o seu RG, você tem que levar ainda uma lista de documentos que você pode pegar, eu vou passar o site para vocês conseguirem aqui ver essa lista. O custo mensal ele é baixo, então você gasta menos com supermercado, menos com moradia, com locação de aluguel, geralmente é 40% menos do que o Brasil. Como que eu cheguei a esses números? Porque no Paraguai, você paga 10% de imposto se você tem receita interna do país. Se você trabalha para alguém, você presta serviço para alguém, ou você tem uma empresa lá interna que presta serviço, é 10%. Aqui é 48%, entendeu? Então é uma diferença absurda, tá? Outra coisa, se você tiver uma empresa que presta serviços para fora, você importa e exporta, você paga apenas 1%, né? Nem os 10% é 1%. Agora, se você tem receita de fora, aluguel, se você tem ações na bolsa, você tem dividendos, fundo imobiliário, se você tem aposentadoria, você não paga mais nada, é 0%. Se você é um nômade digital, vive do online, vive da internet, entendeu? Você não paga nada lá pelo país. Eles ganham só com consumo, como você leva dinheiro para lá, você consome lá, você compra lá, então eles já ganham dessa forma. Então é um país que ele é facilitado fiscalmente, então você não é sugado como o Brasil. Então essa é uma das opções que as pessoas estão utilizando, e até porque não é muito longe, dá até para ir de carro, tá? De São Paulo aí fica 1.100 quilômetros, então é algo que assim, é mais perto que o Nordeste. Bom, a gente tem em Portugal essa segurança que é maior, tá? Voltando aqui, só para contextualizar, lá no Paraguai é mais seguro que o Brasil, tá? A gente tem lá um índice de morte de 5 vezes menor do que o do Brasil para 100 mil habitantes, tá? Porém lá o porte de arma ele é facilitado. Então o que acontece? Quando as pessoas elas andam armadas, o país ele é mais seguro. Por quê? Porque lá a chance de um bandido pensar em te assaltar, te roubar ou fazer alguma coisa é muito menor, que ele vai pensar 10 vezes antes, porque ele não sabe se é mulher, se o homem ele tá armado. E lá o índice ele é muito menor de crime. Então isso é um fato, tá? Eu vou trazer essa informação para vocês aqui. Agora em Portugal ele é mais seguro, é o nível Europa já, né? Você tem mais emprego, você recebe em euro. Você tem um visto facilitado para quem não tem a intenção de trabalhar lá, que já tem fonte externa, quem é aposentado, quem já tem aluguel, enfim, quem tem proventos, assim por diante. Então, para essas pessoas já é facilitado o visto para lá. Então é um lugar que você tem como ir, você já fala português, é mais fácil e é um grande destino aí dos brasileiros. Lá no Paraguai já tem mais de 200 mil brasileiros, tá? Vamos ver qual é o próximo país. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente sabe que é um dos melhores destinos para quem quer ir trabalhar, quem quer crescer profissionalmente, quem quer montar um negócio, porque é a maior economia do mundo. Lá tem oportunidades profissionais, lá a gente pode ganhar mais, a gente tem a oportunidade de ganhar em dólar, que é uma moeda forte. A gente tem lá já 2 milhões de brasileiros, então é um país de todo o mundo que tem mais brasileiros fora do Brasil, além de ser um país extremamente seguro. Agora vocês vão se surpreender com o que eu vou mostrar aqui, ó. Emirados Árabes. Lá, por que está sendo um paraíso dos empreendedores? Porque lá você paga 0% de imposto de renda, tá? E para você tiver proventos fora do país, eles também não cobram imposto. Então, desses 1.200 brasileiros que saíram do Brasil, 10% está indo lá para os Emirados Árabes, porque é um lugar que está sendo excelente para negócios do mundo inteiro, tá? Então eles investem para que as pessoas possam ir para lá, então eles cobram menos imposto e por consequência as pessoas levam a riqueza para lá e gastam lá e consomem lá, então é um lugar que ele se alimenta apenas das pessoas que estão indo para lá e levando a sua riqueza para lá, então eles não precisam sugar as pessoas como o Brasil faz aqui, né? Em vez de mudar suas políticas. Agora vamos lá. Uruguai, né? Não podia deixar de falar. O Uruguai, assim como o Paraguai, é um destino que está sendo muito utilizado, principalmente por empreendedores e aposentados, porque lá cobra um imposto muito pequeno, tá? Para quem tem renda interna e é muito bom para negócios. Agora, para quem tem renda externa é 0% também, tá? E para quem tem renda interna é 12%. Então, a diferença de apenas 2% com o Paraguai. A diferença é que no Paraguai é um pouco mais quente, no Uruguai é mais gelado, é mais friozinho mesmo, porque já é no sul, mas lá também tem costa, lá tem paisagens mais atraentes, né, para quem gosta de praia, e tem uma gastronomia ali, é mais conhecido por ter mais alguns atrativos. Então é um país também extremamente seguro, tá certo? Então muitas pessoas estão migrando para lá. Impactos da saída em massa do Brasil.
o que pode estar gerando, né, essa saída em massa dos brasileiros? Fuga de cérebros, muitas pessoas que buscam estudar na área acadêmica, buscam fazer pesquisa, empreender, montar suas startups, essas pessoas elas estão fazendo fortuna saindo do Brasil. Por quê? Porque não tem oportunidade, às vezes não encontra um mercado adequado para elas aqui. E aí o que acontece? Essa pessoa ela acaba fazendo uma universidade federal, acaba se formando na USP, numa FRJ e acaba depois de formado, depois de ter investido caro para poder o Estado ir lá e financiar esse estudo, essa pesquisa, essa pessoa ela vai trabalhar nos Estados Unidos e na Alemanha. Por quê? Porque ela vai receber uma remuneração melhor, porque lá ela tem muitas oportunidades, porque lá tem muitas empresas, existe muita tecnologia. Então faz sentido, a pessoa ela pensa no quê? Na carreira dela, ela pensa na vida dela. Ela não vai pensar num país em primeiro lugar. E nessa acaba a gente tendo uma fuga em massa de cérebros. Então várias pessoas acabam saindo do país. Por quê? Porque a gente acaba perdendo essas oportunidades, né? A gente acaba perdendo porque não tem campo para pesquisa aqui e não tem tantas oportunidades de crescimento como nesses países, tá? E aí nessa o país que mais se beneficia é justamente Estados Unidos, Alemanha, país de primeiro mundo. Menos pessoas pagando imposto e por consequência a gente é afetado aqui porque a nossa economia acaba girando menos, o número de pessoas de contribuintes acaba sendo muito menor, então a gente acaba sendo extremamente afetado por isso. E principal, tá? A gente tem menos geração de empregos, porque essas pessoas vão levar também consigo a sua própria riqueza, o seu patrimônio. Agora vamos lá, a fuga de capital investido no exterior, isso é algo que é impressionante. Se você for ver, de brasileiros que investem no exterior, são 656 bilhões de dólares investidos no exterior. Imagina se isso fosse utilizado aqui no Brasil, investido em empresas brasileiras, em bancos, em indústria, em infraestrutura e assim por diante. O Brasil realmente ia ter um impacto gigantesco, porém se não é atrativo nem para os brasileiros, quem dirá para os investidores estrangeiros, entendeu? Então não faz sentido. Então quem faz esse tipo de exposição de investir fora, ela está protegendo o patrimônio, ela está pensando nela também, na família e assim por diante. Então a gente tem essa fuga não só de pessoas, mas de capital também. Para a gente poder continuar aqui, ó, a gente acaba tendo uma espécie de erosão da base qualificada, né, de pessoas, né? Porque a nossa sociedade ela acaba formando pessoas para o mundo e acaba não ficando essas pessoas aqui. E aí muitas empresas que precisam desse capital produtivo acabam perdendo para o mundo, acabam perdendo para esses países. E nessa a gente tem o quê? Um desemprego em massa, porque essas empresas não crescem, não aumentam a produtividade, não conseguem se desenvolver. E aí nessa a gente acaba tendo uma economia desacelerada. E aí acaba acontecendo uma tal de espiral da morte, né? A nossa economia ela desacelera, menos investimento, a crise aumenta. E se não forem tomadas medidas focadas no corte de gastos, né, do governo, o que vai acontecer? Em 2027, o governo não vai ter condição de arcar com despesas essenciais. Por quê? Porque o governo não vai ter condição de manter as próprias despesas dele. Então, o que acontece? Ele aumenta o gasto, mas aumenta a arrecadação. Só que vai chegar um ponto em que não tem como equilibrar isso. Em 2027 não vai ter dinheiro, tem dados aqui, eu vou mostrar um gráfico para vocês. Existe uma tal de curva de Laffer. O que acontece? A curva de Laffer ela mostra a quantidade de imposto que é cobrado por um país. A partir de uma certa curvatura, o que acontece? É cobrado muito imposto e aí diminui a arrecadação. Por quê? Porque acaba tendo um desinvestimento, as pessoas acabam indo embora ou as pessoas não têm estímulo para empreender, para montar novos negócios e para empregar outras pessoas. E aí o que acontece? Aumenta a arrecadação, chega um ponto que a arrecadação começa a cair. Então aumenta o imposto, acaba caindo a arrecadação, mesmo aumentando a quantidade de imposto, porque acaba desinvestindo, acaba desestimulando a economia. E o Brasil? Como ele gasta cada vez mais, o que acontece? Ele acaba tendo que imprimir mais. E aí o governo, mesmo imprimindo mais dinheiro, ele aumenta a inflação. Por quê? Imagina o seguinte, a gente tem aqui produtos e serviços que são produzidos pelo país e a impressão desenfreada de moeda. Quando ele imprime dinheiro para pagar os investimentos do governo, para poder pagar as bolsas, para poder pagar os aposentados, para poder pagar os investimentos e assim por diante, ele imprime muito dinheiro. Só que o poder de compra, ou no caso a produção da nossa economia não acompanha das empresas e serviços e assim por diante. E aí o que acontece? Mais dinheiro no mercado, o preço das coisas sobe, porque não tem produto suficiente para atender. Aí você vai ver,
Há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, a gente pagava R$15 um azeite, agora está 45. No café a gente pagava R$10, agora está 35 e assim por diante. Você tem mais dinheiro, mas esse dinheiro compra menos coisas, tá? Essa é a impressão desenfreada de moeda. E nessa, o que acontece? A gente acaba não conseguindo crescer, não consegue se desenvolver. E o Brasil vai se endividando, porque ele pega o Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? Ele emite dívida para as pessoas receberem daqui 5, 10, 20 anos, tá? E aí elas vão receber com juros. Só que ele pega aquele dinheiro do futuro e traz para o presente. E a dívida vai aumentando. Então a previsão é que em 2027 o governo não vai ter como marcar com essas despesas, tá? E o que vai acontecer? O que ele sempre fez. Ele aumenta a quantidade de imposto. É o que ele já tem feito. Essa é a receita. E aí, a saída em massa de brasileiros. Enquanto o Congresso e o governo não votaram por reformas administrativas e estruturais do nosso país, a consequência vai ser essa migração em massa, né? E o futuro do Brasil vai ficar sempre nessa. Ele nunca chega, nunca chega. O Brasil é sempre o eterno país do futuro, mas esse futuro nunca chega. É sempre, eles chamam de voo de galinha, né? É o voo que ele começa, mas cai. Vale a pena sair do Brasil? Vamos ver aqui. Por que será que vale a pena? Os prós, tá? Eu vou trazer o pró e contra. Primeiro, por causa da liberdade financeira. Se você paga menos tributos, você consegue o quê? Você consegue ter mais dinheiro no seu bolso para você comprar mais coisas, investir em você, investir em negócios. Você consegue ter mais qualidade de vida. E aí, automaticamente, você consegue ter mais remuneração. Então, você paga menos para o Estado para sobrar mais para você. Isso é a principal liberdade que a gente tem aqui. Agora, qual é o contra, né, que a gente acaba tendo? Se a gente sair do país, a gente acaba ficando longe da nossa família. A gente vai ter que se adaptar com uma cultura diferente e provavelmente, se dependendo do país que você for, se não falar português, você vai ter que se adaptar a um novo idioma. Isso pode ser um problema ou não, mas depende de você. Se você vai sentir falta de tudo isso ou se você vai ter que se adaptar, você vai ter que colocar na balança, tá? O Brasil vai acabar? Agora vamos lá. Será que vai acabar? Eu acredito, sendo realista, que não vai acabar, mas ele pode piorar muito. Por exemplo, né, existem alguns cenários, né, possíveis. A gente já viu uma hiperinflação nos anos 80. Isso pode acontecer como na Venezuela. Segundo a política que está sendo tratada atualmente no Brasil, a gente está seguindo por esse mesmo caminho. E aí você vai ter um aumento de preço descontrolado. E por consequência, esse aumento de preço descontrolado, ele pode gerar uma crise institucional. E o aumento totalitário, né, do Estado. E aí você vai ver um Estado controlando a sua vida em um nível que a gente não gostaria de ver. Imagina o Estado controlando, inclusive, o saldo da sua conta, ele tendo como confiscar, segundo o Drex, né, que é o novo real digital. Imagina você tendo que prestar conta até do que você fala nas redes sociais. Isso pode estar acontecendo nesse momento, tá? E aí é só ladeira abaixo, até eu marquei aqui. Busca pela liberdade e qualidade de vida versus patriotismo. Bom, não se trata apenas disso. Se trata de você pensar na sua família, pensar em você. Se você pensa em você, você pensa primeiro em se desenvolver, em crescer, em proteger a sua família, proteger seu patrimônio. Dessa forma você está primeiro priorizando a sua família e faz todo sentido, depois o país. Agora eu vou falar algumas perguntas e respostas aqui, tá? Vamos lá. Responder dúvidas comuns aqui. Precisa ser rico para sair do Brasil? Não precisa. Basta você ser um planejador da sua vida financeira e você se precaver de como você pode fazer uma pesquisa a respeito de onde você vai. O que eu aconselho você a fazer? Primeiro, se você quer levar a sua família, você precisa se planejar financeiramente. Ter uma reserva de emergência, fazer um controle financeiro, visitar o lugar onde você vai, fazer uma pesquisa de quais documentos você precisa tirar, como que é a economia desse país, se vai ter emprego, se você vai ter como montar um negócio, se lá é caro para se viver, se não é, o custo de vida e assim por diante, tá? Então eu aconselho você fazer uma visita primeiro. E como você pode declarar bens do exterior, né, que eu até mencionei aqui? Você basicamente vai, como eu mencionei, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e vai fazer a saída fiscal. E lá você vai ter a Receita Federal de cada país e cada uma tem sua política interna, tá? Eu aconselhava você fazer essa saída fiscal quando você já estiver no país. Não, porque alguns brasileiros acabam indo de avião, informando que saiu do Brasil e acaba entrando pela fronteira a pé. E nessa acaba meio que fazendo a saída fiscal sem estar ainda morando no Brasil, sabe? Então isso não é o ideal, não é legal. Mas tem pessoas que acabam fazendo isso. O meu conselho para você é se preparar financeiramente, fazer sua reserva de emergência para que você possa ter esse controle de gastos, né? E se planejar,
fazer uma visita nesse país e ir fazendo sua pesquisa a respeito do que você precisa migrar. Eu vou trazer um vídeo mostrando como fazer isso aqui e assim você vai se preparar melhor para fazer essa mudança. Agora, é possível fazer isso sem sair do país, tá certo? É possível você se proteger sem você sair do Brasil. Por exemplo, o Bitcoin é uma espécie de saída financeira sem você sair do Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, você pode proteger o seu dinheiro da inflação, tá? E dessa instabilidade econômica, jurídica e política do Brasil. Quando você compra Bitcoin, você tira o Brasil do seu dinheiro. Então você acaba sendo o seu próprio banco. Se você coloca lá, é como se você comprasse uma pepita de ouro e guardasse. E aí essa pepita ela se valoriza com o tempo. O Bitcoin é uma espécie de ouro digital. Então, em vez de você ser corrido pela inflação, ele é deflacionário. Então o preço dele sempre sobe. Então, se você colocar lá R$100, o que vai acontecer? Daqui um ano vai ser 150, daqui 2 anos vai ser 250 e assim por diante. Enquanto você deixa o dinheiro no banco, no começo do ano você tem R$100, mas no final do ano, lá em janeiro você tem R$100, mas no final do ano você compra, com esses R$100 você compra o que você compraria em janeiro com 80. Então, isso é inflação. Com o Bitcoin você se preserva, tá? Você preserva o seu patrimônio e o seu poder de compra. Além de você conseguir deixar num lugar inconfiscável, porque se você fizer da maneira certa, nem o Estado, nem ninguém consegue tirar de você. O Bitcoin é basicamente, como eu mencionei, que é uma reserva de valor. Então você compra ele lá e esquece. Se você deixar pelo menos 4 anos, o que vai acontecer? Ele vai triplicar, quadruplicar de valor. E aí você vai preservar valor e ao mesmo tempo você vai crescer. Você vai conseguir fugir da inflação ainda estando no Brasil. Isso é que é impressionante. E aí você começa já a investir em Bitcoin com apenas R$10. Eu vou mostrar na prática aqui nesse vídeo aqui como fazer isso, tá certo? Então você tira o estado do seu dinheiro, você preserva valor, você pode começar a investir com apenas R$10 e ainda assim você consegue tirar o estado do seu dinheiro, preservando o seu patrimônio da inflação, mesmo estando no Brasil, tá certo? Parece pouco, né? R$10 compra 2 coxinhas, gente. Uma você come e a outra você compra a sua liberdade. Sua liberdade começa mais barato do que um morango do amor. Imagina aqui, eu entrei no meu banco, né? E eu vou fazer uma transferência para minha carteira, tá? De Bitcoin. E olha só, eu tenho R$10 aqui na carteira, eu vou fazer esse resgate, tá? Eu vou chegar aqui, vou na minha carteira digital na Foxbyte. Eu entrei na Foxbyte, olha só. Essa aqui é a minha carteira na Foxbyte. Eu vou lá e clico em depositar, clico em real, no caso BRL, tá? Eu vou colocar o valor que eu vou depositar. Aí eu clico em Pix, tá? Eu chego aqui, copio chave Pix. Cliquei em copiar. Vou no meu banco. Vou em campo Pix, tá? Eu uso o Banco Inter nesse caso. E aí eu vou em pagar. Chegou em pagar, basta eu colar aqui, tá? Se eu tiver o QR Code, eu vou ler o QR Code normal. Ele vai aparecer aqui pra mim. Eu vou colocar o valor, no caso R$10, tá? Eu podia ter copiado de cima lá também, que é o de R$10. E vou em continuar, tá? E aí o que acontece? Ele vai perguntar para mim, deseja confirmar? Sim. Ele vai pegar o valor, tá, legal, eu vou conseguir confirmar. Ele vai fazer a transferência, o Pix lá para minha carteira dentro da Foxbyte, que é a corretora que eu utilizo aqui do canal, tá? E aí eu enviei para a Foxbyte, ele confirmou, tem até o comprovante que eu consigo mostrar aqui, eu consigo ver, o comprovante eu consigo compartilhar, tá? E aí eu posso realizar um novo Pix. E eu volto para o saldo na conta, O que acontece, E não tem mais, olha, já foi, tá vendo? Vou sair do aplicativo. Aí eu vou e entro na Foxbyte. O que acontece? Ele já leu aqui, tá? Ele lê aqui, não aceitamos depósito de terceiros, ou seja, o valor depositado deve vir de uma conta do seu CPF e seu CNPJ. O valor depositado não pode ultrapassar o limite disponível. Legal. Aí eu vou lá e volto na minha conta, ele já vai aparecer os R$10 lá, apareceu R$10 aqui. Legal, agora eu vou negociar. Eu clico em negociar. Ele vai aparecer para mim todas as moedas, tá? São todas as que aparecem aqui normalmente. Eu prefiro sempre investir em Bitcoin porque ele realmente é a única moeda que realmente é descentralizada, o restante tem dono. Tem a opção de clicar em BRL aqui, tem a opção de clicar em USDT, tá? Você pode comprar outras moedas, mas eu vou comprar o Bitcoin. Eu chego aqui, clico em Bitcoin, coloco o valor que eu quero comprar, né? No caso, quanto em Bitcoin que daria? R$10. Eu vou colocar lá 100%, ele pega os R$10, dá 0,000008 BTC. Clique em avançar, ele dá aqui, quantidade 0,000008
0,0001632, ou seja, eu vou comprar 1.632 satoshis, tá? Ele dá uma atualizada aqui porque ele atualiza a cada 8 segundos. Clique em comprar, pronto, a compra foi realizada. Então ele sumiu o saldo aqui para mim de reais, ó, pode ver aqui, ó, ele sumiu, nossa, 9,95, vamos ver lá, ó, ele sumiu daqui dos reais, tá vendo? E ele foi pro Bitcoin. Por que só ele descontou 5 centavos? Porque é a taxa da própria rede, tá? A rede ela cobra um pouquinho ali para você poder transacionar. Então eu tenho 9,25, no caso, R$ 9,95 em Bitcoin, que já dá 1.625 Bitcoins. A cotação atual que eu comprei, ele está em 612.346. O que acontece? Eu tenho a opção de depositar, de sacar, de comprar e de vender. O interessante da corretora, diferente do banco, é que você pode transferir para uma carteira de autocustódia, tá? Lembrando que essa carteira aqui, ela está dentro da corretora. Então deixe na corretora valores baixos, não valores altos. Dessa forma você consegue utilizar a corretora apenas para comprar e vender. Depois você manda para uma carteira offline. Como que eu faço essa carteira offline? Eu clico aqui em Wallet of Satoshi, tá? Essa carteira aqui ela é offline, eu aconselho para vocês utilizarem. Quero clicar em receber, olha o que vai acontecer, ele gera um QR Code, tá? Eu vou copiar aqui, tá certo? E vou lá, porque dentro da corretora você consegue transferir Bitcoin, não só real ou dólar, tá? Já no banco não dá. No banco você consegue só transferir real, tá certo? Ou dólar. Você não consegue transferir Bitcoin, porque a custódia fica do banco. Já na corretora, você consegue transferir Bitcoin direto. Aí você tem a opção aqui, depositar, sacar, comprar e vender. Em opção de vender, eu posso transferir, tá? 100%, tá? Aí tem aqui, ó, confirmar venda, eu posso vender. Ou tem a opção de sacar. O que é sacar? Eu vou mandar para uma outra conta minha, tá certo? Eu vou buscar aqui, network, eu posso mandar para o mundo, tá? Vamos ver aqui, reais. Tem a opção de comprar, depositar, sacar. Ó, eu fiz o resgate aqui de R$11. Eu vou transferir para minha carteira, tá? Para minha corretora. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, abro a BIPA, entrei na BIPA, ele tem a opção aqui, receber, ler o QR Code e enviar. Eu posso pegar o QR Code, eu posso só receber, tá? Aqui em cima eu tenho como escolher qual moeda eu vou usar. No caso tem o Bitcoin, tem um saldo, tem dólar e tem o em real que está zerado. Aí eu clico em real mesmo, clico em receber. O que vai acontecer? Ele vai gerar um QR Code, tá? Para poder depositar. Você pode copiar ou você pode apenas ler ou compartilhar. Você clica em copiar. Depois que você clica em copiar, você vai no seu banco, independente do banco, tá? No meu caso, esse é o banco que eu utilizo aqui. Você clica aqui em pagar, você vai colar aqui a sua chave, vai continuar, tá? E aí você vai colocar o valor. No meu caso aqui eu coloquei R$11, tá? R$11. Por que eu coloquei R$11? Porque eu quero transferir R$10, porém, na hora de transacionar ele pega um pouquinho ali, ele pega uma taxinha, tá? Então o Pix, ó, ele vai cair na conta imediatamente, ó, confirmar. Depois que eu confirmo, ele faz a transferência para minha BIPA, tá? Ó, entrou R$11, tá vendo? Eu posso compartilhar esse comprovante, tá? Ou não. Aí o que acontece? Eu entro aqui, ele já vai ter feito o depósito, tá? Ó, recebido, transferência recebida do seu depósito, tá certo? Agora vamos lá. Depois que ele recebe essa transferência, já tem uns R$11. Eu tenho a opção de negociar. Aí eu clico aqui no gráfico, né? E tem a opção de comprar ou vender. Eu clico em comprar, tá? No caso eu coloco tudo, tá vendo? R$11, avançar. E ele vai perguntar para mim aqui. O preço do BTC tá 616 mil. A frequência, ordem única, o horário, total de Bitcoin, 1.744 satoshis, que é uma divisão mínima ali de Bitcoin. Então R$11 está dando 1.744 satoshis. A taxa de 0,25, tá? Então ele vai pegar 25 centavos ali para eu transacionar aqui. Eu clico em confirmar, tá? E ó, ordem realizada com sucesso, finalizado. Ele já entra aqui no saldo que eu tenho de Bitcoin. Então, conforme você for comprar, você pode fazer o Pix para sua carteira dentro da corretora e aí você pode transacionar dependendo de onde você clicar. E aqui você pode trocar para dólar também, tá certo? O mais importante é você entender que a corretora ela é uma carteira digital. Quando você manda o dinheiro para lá, é sua carteira
mas a custódia do seu Bitcoin fica lá na corretora. Então, quando você transfere para lá o seu dinheiro, você consegue transacionar, comprar dólar, comprar Bitcoin ou comprar qualquer outra moeda. Então, ela serve para você fazer compra e venda, tá? Mas não deixa valores muito altos lá. Por quê? Porque você tem que transferir para sua própria carteira de autocustódia, tá certo? Se esse conteúdo fez sentido para você, clique em curtir e ative o sininho para compartilhar com mais alguém também que precisa acordar. Cada like, cada inscrição, cada compartilhamento é um voto de confiança no nosso canal e um passo a mais para a nossa liberdade. Ou você toma atitude hoje, ou se arrependerá amargamente quando a sua aposentadoria virar apenas um salário mínimo, o seu filho precisar do SUS e não existir, e os seus impostos financiarem a corrupção, ou qualquer outra coisa que o Estado te dá de retorno que basicamente é sugar a sua vida. A escolha é sua, de qualquer forma, mas lembre-se, deixar para amanhã pode ser tarde demais. Agora você deve estar pensando, pô Danilo, mas eu não consigo nem juntar dinheiro agora, né? Porque mal consigo cobrir as contas do mês. Como que eu vou aprender sobre Bitcoin sem ser enganado? Como construir uma reserva de emergência com a economia do jeito que tá, do jeito que você tá falando, né? Dessa forma? Essas e outras respostas eu vou trazer para vocês aqui no vídeo. Basta você clicar no vídeo que vai aparecer para você aí na tela. Como criar sua reserva de emergência ou como aprender Bitcoin para iniciantes. Não adie o seu futuro, tá? A hora para você é agora.